Olá, animadores vocacionais, tudo bem com vocês? Aqui é o Padre Marcelo, da Diocese de Toledo, no Paraná. Um abraço. Fui convidado para falar com vocês a respeito do itinerário vocacional, da forma como acompanhamos as vocações. Eu anotei algumas coisinhas que eu penso ser importantes para a gente tratar juntos. Primeira delas, com respeito ao itinerário vocacional, é a questão do modelo de itinerário. Veja só, um itinerário vocacional diz respeito a um percurso que abrange um arco de experiências, um arco de atividades e de programas que tentam dar conta de três demandas: a de despertar, a de discernir e de acompanhar uma vocação. Existe uma variedade de experiências. É a primeira coisa que a gente precisa saber e afirmar. Por isso que um itinerário dá o que pensar. Porque o itinerário nasce de um exercício de reflexão sobre as iniciativas possíveis e efetivas que acontecem dentro da nossa diocese, dentro do nosso regional, enfim, dentro do nosso contexto. Aquelas iniciativas que a gente sabe que dão certo e que, refletidas, se unem dentro de um programa, dentro de um itinerário. Com isso que eu disse até então, eu quero reforçar que, para a gente não cair na tentação de apresentar um modelo universal, haverão muitas reflexões, muitas propostas excelentes que nós podemos nos embasar para pensar o paradigma do acompanhamento vocacional, do itinerário. Mas eu não quero me aprofundar sobre isso. Quero apenas aqui com vocês pincelar alguns pontos que eu acredito ser importantes. Pontos para motivá-los a valorizar os próprios itinerários do seu regional, da sua diocese. Pois, guarde isso, o melhor itinerário não é aquele que se importa de fora, mas aquele que a gente consegue, ou aquele que consegue dar organicidade progressiva e integral para aquelas atividades que acontecem dentro da nossa própria diocese. Ou seja, modelo aqui significa uma reflexão que dá organicidade, que dá progressividade aquelas atividades, aquelas experiências vocacionais, aquela forma de acompanhamento que às vezes ainda está um pouco dispersa dentro da nossa diocese, certo? Então, modelo significa, para mim, pensar um caminho a partir daquilo que a gente já tem, beleza? Segundo ponto, agora eu vou falar sobre o itinerário a partir de 4 momentos, ou 4 dimensões. Melhor, 4 momentos, isso. Anote lá. Ponto de partida, então partida, caminho, paradas e cruzamentos. Se a gente está falando de um itinerário, ele vai ter ponto de partida, um caminho, algumas paradas e também cruzamentos. Sobre o primeiro momento, a partida. Em todo percurso há um primeiro passo. Em tudo que a gente faz há um primeiro passo. O caminho, ele nunca se abre por si mesmo, porque há sempre algo ou alguém que nos incentiva a dar o passo, que estende a mão, que nos dá coragem para iniciar um caminho, né? Um caminho novo. A gente se sente tão inseguro de começar
Veja, na nossa própria experiência, quando a gente precisa tomar uma decisão, quando a gente precisa iniciar um novo projeto, quanto que a gente tenta se amparar de pessoas que nos ajudam. Pois é, na vocação não é diferente. Para dar um primeiro passo, geralmente nós precisamos do apoio de alguém. Na maioria das vezes, o despertar vocacional, que é o primeiro passo, acontece através de um convite. Esse convite pode ser pessoal, por exemplo, um padre, um religioso, uma religiosa, um consagrado, que faz um convite, um animador vocacional, que faz um convite, ou pode ser impessoal também. Na minha prática como reitor, já aconteceram questões onde um jovem, o adolescente, foi despertado pelas redes sociais, pelos comunicados e até cartazes. Então, entenda-se esse primeiro passo como um convite. Os nossos convites. Tudo precisa começar por um bom convite. Esse convite, ele tem uma força de despertar a curiosidade, porque ele consegue instigar no interesse. Um convite bem feito é capaz de lançar uma peça dentro do quebra-cabeça da vida, e essa peça se encaixa e começa a mudar o horizonte, seja do adolescente, seja do jovem. Então, nunca desperdice as iniciativas de convite. Por exemplo, ou melhor, uma pergunta. Quais são as atividades na sua diocese que abrem processos de despertar vocacional? Vamos começar a pensar no nosso itinerário, dizendo quais são as iniciativas que a gente tem que estão dedicadas ao despertar vocacional. A outra pergunta: como nós fazemos o nosso convite? Como nós vendemos o nosso peixe? Nós temos coragem de convidar? Encontros vocacionais, visitas às casas de formação, retiros, grupos de jovens, de adolescentes, semanas vocacionais. Veja, olha que amplo leque de atividades que temos, que são atividades de despertar vocacional, né? Que despertam a curiosidade e o interesse. Não esperem vocações prontas. Geralmente as pessoas vêm por curiosidade, por vontade de conhecer. Não se esqueça, anotei aqui, essas atividades, elas não são repetitivas, nem são ultrapassadas. Elas são cotidianas, animadoras, e precisam ser destacadas em seus valores. Uma diocese, uma congregação que não tem claro quais são as suas iniciativas de despertar vocacional, terá muita dificuldade em chegar aos adolescentes e jovens. Então, qual é a força do primeiro momento? O ponto de partida é despertar a curiosidade pelo convite. Despertar a curiosidade pelo convite. Vamos para o segundo ponto? É o caminho. Parece uma coisa óbvia, mas nem sempre essa dimensão é respeitada, sabia? A dimensão do caminho. No caminho há um espaço a ser trilhado, né? A ser percorrido,
em um tempo determinado. Essas duas palavras são importantes: espaço e tempo. Espaço implica em ambiente, um ambiente novo a ser conhecido. São ambientes do caminho vocacional, as casas de formação e seminários. Eles são ambientes significativos que precisam ser valorizados como pontos de gerar vocações, né? E aí, tudo precisa ter organicidade em torno das casas de formação. Animadores vocacionais que não conhecem, que não valorizam, que não têm contato com as casas de formação, com os processos formativos, eles perdem qualidade de trabalho, né? Precisa existir um amor real, precisa existir confiança real nesses ambientes formativos. Precisa ter contato com esses ambientes formativos. Porque um seminário, uma casa de formação, são formativas, elas são interessantes por si. Por exemplo, nelas existe uma estrutura que fala de vocação, que fala de vida comum, que fala de disciplina, que fala de formação, e que essa estrutura por si tem força atrativa, se ela for bem conduzida. Então, conduzir alguém a um seminário ou a uma casa religiosa é muito importante por isso. E também existe um tempo. O caminho implica em tempo, gente. É o tempo do contato e da relação. Precisamos de tempo para conhecer as pessoas e para que elas se deem a conhecer, para gerar confiança, para se encantar com a proposta vocacional. Tempo para que o desejo, ou melhor, tempo para que aquela curiosidade se transforme em um desejo e que amadureça de modo a se tornar uma possibilidade de vida. Ninguém vem pronto. Todo mundo precisa de tempo para amadurecer, para sair da curiosidade e chegar à possibilidade vocacional. Eu digo isso para que a gente enfrente um medo que temos. É o medo de perder pessoas, medo de perder vocações, e este medo é a causa das perdas que nós temos, em boa parte. Temos que confiar no nosso ambiente formativo e nesse tempo de convivência, de formação. Porque é muito complicado quando os processos são podados. Quando a gente quer resolver as questões vocacionais em um ou 2 dias. Não, é preciso de um tempo de amadurecimento, um tempo de encontros, um tempo... Não é para inventar muita coisa, mas para conviver. Isso é muito importante, porque essa convivência desperta o querer. Terceiro momento, as paradas. O que são paradas? Olha, um percurso de experiência vocacional maduro deverá saber acolher e acomodar os momentos de desânimos e cansaços. O itinerário não é um jogo de estratégias que tenta desviar os candidatos das dúvidas. O itinerário também não é um show de mágica onde se tenta fazer o impossível para dispor o vocacionado a estar e se sentir sempre feliz. Não é isto. É aquela preocupação de que tudo ande, de que ele se sinta sempre bem nos encontros. Não. Há momentos, se o itinerário é realista, há momentos que eles precisam viver o cansaço, as dúvidas. Não se apavorem, animadores, quando um candidato desanima. Quando ele se afasta,
e até mesmo deixa de participar dos encontros. Isso faz parte do itinerário. Um itinerário maduro acomoda positivamente a crise. Sabe, animadores, eu acho que isso faz parte da pedagogia do itinerário vocacional. Não irriteis os vocacionados com propostas e cobranças excessivas. Na hora em que ele se afasta, que ele está em dúvida, seja uma figura acolhedora, disposta a conversar, mas sabendo que o primeiro movimento precisa ser de iniciativa do vocacionado. O zelo, a superproteção, faz a gente passar na frente dos candidatos. Então, desculpe a palavra, mas eu acredito que ela seja verdadeira, não sejam inoportunos, querendo respostas e explicações. Sabe, o menino falta, o jovem falta, o animador já pega o telefone, quer saber explicações, quer saber isso, quer saber aquilo. Deixa, as pessoas têm os seus tempos. Eles precisam encontrar na gente referências acolhedoras, mas não que fiquem sempre com cobranças. Na liberdade, os vocacionados vêm até nós. E na liberdade, eles também podem ir. Não haja, animadores, de tal modo a fazê-los se sentir culpados, como se eles estivessem devendo algo a nós. Pois a gente coloca a esperança neles e eles sabem disso. E na hora em que eles se sentem cansados ou desanimados, não é um bom conselheiro ficar alimentando a sensação de que a gente está em dívida com os animadores, com os seminários, com as casas religiosas. Não temos esse direito, tá? Eles virão a nós na liberdade e ficarão conosco na liberdade. Quarto momento e último, os cruzamentos, o cruzamento, né? As bifurcações da vida. O percurso, o itinerário, o percurso vocacional se orienta para preparar o vocacionado para o dia em que aparecerem os cruzamentos, ou seja, a hora da decisão. Com toda a franqueza devemos indicar o caminho, que o caminho se dirige para uma escolha. Temos que ter franqueza nisso. Quem entra num processo, na medida em que anda, nesse processo, está se preparando para uma escolha. Os animadores e acompanhadores vocacionais muitas vezes evitam falar das escolhas por força do medo de perder vocações, né? A gente fica enrolando assim, querendo que a pessoa dê sinais de que está bem, que quer ir à frente. Então existe um medo de perguntar. Eu acho que esse é um momento. Tudo se dirige para a escolha. Então, há que se perguntar no itinerário. Não no começo, mas há momentos, ou aproximando-se aqueles tempos em que a gente fecha grupos formativos, por exemplo, há que se perguntar: você quer fazer uma experiência vocacional nesta casa de formação? Porque, convenhamos, não faz bem para nós, nem para ninguém, investir forças excessivas em pessoas que já decidiram trilhar outro caminho. E a gente precisa dar conta disso e de perguntar: você quer? Nós não estamos sendo ofensivos em perguntar: você quer? As pessoas têm claro o seu querer, aquilo que os move ou não move. Os animadores e acompanhadores vocacionais, já falei disso? Próximo, então.
Conduzir para situações de decisão é uma necessidade. Repito, conduzir para situações de decisão. Para que a decisão não apareça de última hora. Não, a gente conduz para situações em que a pessoa decide. Isso quer dizer, dar à escolha o tamanho real que ela tem. Eu acho que é importante. Se a gente não fala em escolhas, ele nunca sabe o que ele está escolhendo. Porque o que é uma escolha no início de um processo de um itinerário vocacional? Primeiro, não é a primeira e nem será a última escolha da vida. A pessoa que ingressa num processo vocacional, num itinerário, numa caminhada vocacional, escolhe fazer uma experiência. Ele se disponibiliza para uma experiência. Lidando com medos, com incertezas, lidando com a família, lidando com colegas, ele precisa se sentir apoiado realisticamente. Dizer, meu jovem, calma, você não está decidindo ser padre ou religiosa já. Você está se decidindo por fazer uma experiência vocacional. Compreende? Isso dá um pouco mais de segurança. Não é uma decisão irreversível. E se esse jovem tiver disponibilidade para uma experiência vocacional, abrir uma porta e conhecer o que tem, ali já está aquilo que a gente precisa. E sabendo, perguntando a respeito das escolhas, desses cruzamentos, o que a gente consegue fazer? Ajuda com que o vocacionado possa escolher com liberdade e ter recursos pela conversa para que ele possa escolher em liberdade, que ele possa saber lidar com a família, com as suas resistências, com os colegas, com as mudanças. Eu vejo isso sempre aqui, o medo de sair de casa, o medo de deixar os amigos. Aí quando a gente começa a falar de escolhas e fala que essa escolha é livre e fala que não é a última escolha da vida, a pessoa entende o processo, entende que ela está se disponibilizando para fazer uma experiência. E também, pela experiência que tenho, as pessoas têm claro o seu querer. Melhor, não sei se claro, desculpe, as pessoas sentem diante daquilo, numa visita ou num acompanhamento, as pessoas sentem. Às vezes elas têm medo de dizer, mas a gente tem que perguntar sobre o querer da pessoa. E também tirar do querer os medos. Não frutifica, como a gente imagina, passar tempo sem perguntar a respeito do querer do vocacionado. Dar mais tempo nem sempre vai alterar o sentimento, o querer do vocacionado. Opa, caiu aqui. Compreende? Dar mais tempo é importante para amadurecer, mas a gente pode pedir sobre o querer. Então, eu acho que com essas questões que eu coloco para vocês, elas são questões que vêm da minha própria prática como formador, como assessor da pastoral vocacional, reforçando, não há um modelo único, nós precisamos da organicidade aquilo que a gente faz, de tal modo que aquilo que a gente faz tenha começo, meio e fim, que tenha um ponto de partida, que tenha um tempo e um espaço de acompanhamento, que tenha respeito e acolhida das paradas, das crises, das indecisões, e que também tenha juízo claro a respeito de como conduzir as pessoas às situações de decisão. Tá certo, animadores? Que Deus acompanhe vocês nos trabalhos, nas atividades.
Um grande abraço aqui do Paraná. Fiquem com Deus.